Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos continuar na nossa revisão. E nessa revisão nós vamos falar de variações linguísticas. E aí logo eu já quero chamar a atenção para 4 pontos em que nós podemos encaixar a variação linguística, que serão apenas essas 4, tá? Nós vamos colocar em 4 categorias de variação linguística. E você vai prestar bem atenção que serão apenas essas 4. Não tem variação popular, não tem variação, sei lá o que, outras invenções não. São esses 4 tipos de variação linguística. Nós sabemos que a língua ela não é única, ela depende muito de vários fatores. Então o primeiro fator que nós temos aqui, ó, vamos até marcar aqui, ó. O primeiro fator que nós temos é o fator social. A língua ela varia de acordo com o grupo social ao qual nós estamos inserindo a língua, tá? Então nós vamos ter lá determinado grupo social que fala de uma maneira e determinado grupo social que fala de outra maneira. Então nós temos aí maneiras diferentes, maneiras distintas de a gente entender a linguagem, por exemplo, de uma pessoa que tem um grau de escolaridade mais elevado para uma pessoa que tem um grau de escolaridade menos elevado. A idade também tem muito a ver, o sexo, os grupos em geral, por exemplo, certos profissionais, os jargões, né, que são palavras, grupos de palavras, léxico, vocabulário típico de uma determinada profissão, como médicos, engenheiros, por exemplo, né? Advogados que têm uma linguagem típica deles. Então essa variante vai ser uma variante social e é muito incomum cair em provas esse tipo de variante aí, mas é interessante você perceber que não confundir essa com variante regional. A variante social ela ocorre no mesmo grupo de pessoas, tipo, está lá dentro de uma sociedade, numa determinada região, um determinado estado do Brasil, por exemplo, e nós vamos ter dentro daquele mesmo grupo, pessoas de idades diferentes, pessoas de sexos diferentes, de escolaridades diferentes, pertencentes a determinado grupo, por exemplo, surfistas, pessoas que participam de circos, artistas de circo, por exemplo, tem um tipo de linguagem diferenciado. Tá certo? Já partindo para a variante regional, nós vamos ter aí palavras, vocabulários que são típicos, né? A variante regional ela diverge mais ou menos em basicamente em dois modos. Ou o léxico, né, que é o vocabulário específico que você usa para aquelas palavras, para determinar aquelas determinadas coisas, como por exemplo aí macaxeira, aipim e mandioca. Em determinadas regiões do Brasil ele tem nomes diferentes, tá? E também tem a forma como se fala. Você percebe muito que o pessoal do sudeste, lá do interior de São Paulo, fala o R vibrante, como corpo, carne, carta, né? O pessoal fala muito isso aí. Já que no Nordeste, nós que somos nordestinos, falamos carta, carne, né? O R mais aspirado, enquanto eles falam o R vibrante. Isso é uma forma de variação também linguística, variante sonora, fonética, tá? Tem a variante temporal, que é justamente que indica que a língua ela muda com o tempo, então a língua ela vai se modificando com o tempo. É o caso, por exemplo, nós tínhamos farmácia, que era escrito com PH, né? Vossa mercê, que depois virou vosso C, que depois virou você. Então essa é a variante temporal, também chamada de variante diacrônica. E por fim, a mais importante, que é mais cobrada em provas, é essa variação de registro, que é registro formal versus registro informal. É o registro de linguagem. Essa é uma variante mais situacional, ela depende obviamente da situação de comunicação e vai exigir de você um maior rigor na linguagem, um menor rigor na linguagem. Então vamos detalhar aqui essa questão da variante formal e informal. Nós vamos ter aí o seguinte: a variante formal ela também pode ser chamada de variante padrão ou linguagem culta. Então alguns livros, alguns gramáticos vão chamar de variante padrão, outros vão chamar de variante culta, outros vão chamar de variante formal. O que é isso? Uma variante formal ela tem 2 objetivos. Primeiro, ser clara, o mais clara possível, e ter o máximo possível de sentido único, sentido denotativo, o sentido mais denotativo possível. Isso significa que quando você usa figuras de linguagem, duplos sentidos, ambiguidades, ironias, nós não estamos usando linguagem formal. A linguagem formal ela se destina a ser o mais clara e objetiva possível. Então é por isso, por exemplo, nós temos essa frase aí: os estudantes participaram do evento envolvendo o público com suas cores diferentes. Os sentidos que nós podemos atribuir a isso é exatamente isso que nós estamos falando. Estudantes vestidos com cores diferentes
estavam participando de um evento chamando a atenção de um público. Não tem outro sentido possível, ou se você consegue outros sentidos possíveis, eles são bem mais forçados. Veja bem, quando nós temos aqui, por exemplo, a linguagem coloquial, ou também chamada de variante informal, também chamada de, obviamente, somente informal, né, língua informal, nós vamos ter uma marca de fala muito mais evidente, como por exemplo o uso de palavras de forma reduzida, como pra, como tô, como né, são típicos de uma fala. Então, a fala, ela tende, não é que a fala seja sempre informal, mas a fala geralmente ela é despreocupada com as regras da gramática. Portanto, nós falamos, nós vamos na sua casa, nós vamos, a gente vamos, né? Eu já ouvi isso aí também, tá? Isso aí não vai dizer que é, oh, que erro absurdo. Pô, isso aí é demais, isso é comum, né? Até falar esse negócio do pô, esse né que eu estou falando aqui agora, é um tipo de variante informal, né? Nós usamos a língua de uma maneira bem mais despreocupada com as regras gramaticais. Por exemplo, vai sobrar para mim, né? Você fala assim, você vai fazer isso aí, vai sobrar para mim. Isso é variante informal. Eu estou entendendo. Linguagem informal também, linguagem coloquial. O uso dessa linguagem é muito mais comum em textos mais pessoais, como por exemplo cartas pessoais, e tirinhas, charges, textos de piada, né, que tem duplo sentido, que tem ambiguidades. Então nós vamos ter aí que tem figuras de linguagem, até mesmo em poesias nós vamos usar uma variante mais informal. Claro que não todas, obviamente, mas algumas delas que vão usar uma linguagem mais despretensiosa, mais despreocupada com a correção gramatical. Então vamos lá. Esse exemplo aí, nós colocamos o seguinte: no Brasil há muita gente que é corrupta, que se aproveita da ingenuidade dos outros para se darem bem. Essa frase, se fosse falada na forma coloquial, seria algo do tipo: no Brasil tem muita gente safada que se aproveita da leseira dos outros para se dar bem. E aí nós teríamos aí uma linguagem mais informal, mais despreocupada, até com os sentidos possíveis que as palavras podem ter. Entenda isso. Sempre que você vir uma linguagem que tenha preocupação de estar dizendo exatamente aquilo, sem ter dupla possibilidade de interpretação, nós temos a variante formal. Entendeu aí? É fácil perceber isso daí, tá certo? Vamos para o segundo ponto da nossa aula hoje, que é a parte de derivação, certo? Existem dois processos de formação de palavras, que é a derivação e a composição, mas nesse momento nós vamos falar apenas da derivação. E a derivação, gente, ela vai ocorrer basicamente por você pegar a palavra na sua forma básica, na sua forma fundamental, no seu sentido fundamental, que é o radical, e aí eu vou aderir a essa palavra afixos, que são ou prefixos quando se coloca antes, ou sufixos quando se coloca depois do radical. O que é o radical, portanto? O radical é a parte da palavra que não varia, onde está o quê? O significado básico da palavra. Então, se eu pego, por exemplo, a palavra pedra, o significado básico da palavra pedra está no PEDR, pedra. Porque quando você deriva outras palavras de pedra, você vai ter a permanência dessa forma PEDR. Essa é a forma que nós chamamos de radical. Então, o que nós vamos fazer é colocar, nesse caso que você está vendo aqui na tela, sufixos, né? Afixos que são colocados depois do radical. Então, pedreiro, pedrada, pedregulho. Nós derivamos 3 outras palavras a partir de pedra, apenas adicionando sufixos a ela, certo? Então, essa é a primeira forma de nós derivarmos palavras. Derivamos palavras por sufixo. Então, nós temos aqui 4 maneiras de derivarmos palavras: sufixos, prefixos e sufixos e parassíntese. Faltou um acento aí no parassíntese, tá? Tem um acento aí no sim. Então, derivação sufixal, colocar sufixo, é quando você adiciona os sufixos após, obviamente, né, que vem depois do radical, os sufixos. Então, pedra, pedrada, nós fizemos aí uma derivação sufixal. Derivação prefixal, nós vamos colocar um prefixo que vem antes do radical. Então, peguei a palavra fiel e coloquei o prefixo in. Então, nós temos infiel. Posso fazer, por exemplo, com desleal, com anormal, tá? Com infeliz. Coloquei um prefixo e essa palavra simplesmente se tornou uma outra palavra derivada a partir de um prefixo. Dúvida que me pergunta sobre essa questão do prefixo. Eribe, como é que eu vou saber se é um prefixo? Esse prefixo aí, in, por exemplo, no 2, ele não significa coisa nenhuma só. Ele sozinho ele não tem significação. Ele só ganha sentido quando ele é
adicionado a uma palavra, junto a uma palavra, e aí ele ganha um prefixo de, nesse caso aí, de negação, infiel, o não fiel, infeliz, o não feliz. Certo? Tudo bem? Então nós podemos também formar colocando prefixo e sufixo. E aí você tem uma observação já a fazer, ó. Prefixo e sufixo é tanto a parte que vem antes como a parte que vem depois do radical, mas de forma independente um do outro. Como assim independente um do outro? Veja a palavra que tem como exemplo aqui, é infelizmente. Essa palavra infelizmente, se eu tirar o prefixo in, eu vou ter a palavra felizmente, que também é uma palavra existente, uma palavra normal. Também se eu tirar a palavra mente, eu tenho a palavra infeliz. Se você retirar um deles, ou prefixo ou sufixo, e uma das palavras ainda continuar existindo, é porque eu estou fazendo derivação prefixal e sufixal. Por quê? Nesse caso, o prefixo e o sufixo são independentes um do outro. Um pode ser colocado sem a necessária presença do outro, compreende? Essa é a grande diferença entre derivação sufixal e prefixal e a derivação parasintética, derivação por parassíntese. Porque nós vamos colocar tanto a parte que vem antes, que é o prefixo, quanto a parte que vem depois do radical, que é o sufixo, sem que eles sejam independentes. Ou seja, um é dependente do outro. Eu tenho que colocar os dois, senão a palavra não funciona. Então veja bem, o exemplo anoitecer. Nós temos aí o prefixo a e o sufixo ec. A palavra, o radical é noite. Então, veja, se eu tirar o a palavra anoitecer não existe. Se eu tirar o ec, a palavra à noite junto, sozinha, existe à noite, como você está vendo aí, né? O horário. Mas à noite, uma palavra com a na frente, ela não existe. Envelhecer vem da palavra velho. Então eu vou colocar o quê? Envelhecer, envelhe. Viu que essas palavras não existem? Eles têm que ser colocados os dois para eles funcionarem, tem que ser colocados os dois ao mesmo tempo. Ou seja, um depende que o outro exista. Se existir o primeiro, tem que existir o segundo. Isso é parassíntese, entendeu? Então, na questão da derivação, nós vamos usar esses 4 modelos primeiros. Esses primeiros modelos nós vamos usar aí, tá? Existem mais umas 2 derivações, mas nós não vamos abordar por aqui hoje não, tá certo? Por hoje nós vamos ficar somente com isso aqui. E o que nós temos aqui agora, gente? Aqui abaixo, vocês vão ter uma lista para vocês fazerem, tá certo? Para vocês entenderem melhor esse conteúdo. A lista está aqui no link abaixo, você vai clicar, vai fazer a lista e vai ter melhor compreensão e aprender mais, gravar melhor esse conteúdo com vocês aí, tá certo? Essa é a primeira revisão. Haverá a parte 2, que nós vamos falar de mais algumas derivações e da parte de justaposição e aglutinação, que é a parte da composição, tá bem? Beleza? Então, você que está assistindo pelo canal do YouTube, faz o quê? Vai lá e dá aquela seguida legal, dá aquele like, faz aquela participação importante, faz um comentário, faz uma pergunta que é interessante para nós. Você que está recebendo no grupo fechado, esse aqui, você vai receber a lista e mais a explicação no formato PDF, tá certo? Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!